Olá pessoal, sou o professor Gilson Alves do curso de Desenvolvimento de Sistema da ETEPAC e seja bem-vindo à quarta aula de Programação em Novas Tecnologias Avançadas Desktop. E hoje, nessa penúltima aula, vamos implementar o projeto do Framework Django, né? A gente viu na aula passada que a gente preparou todo o esquema de modelagem de dados através do Models, que é justamente daquelas 3 etapas, né, da arquitetura do Django, né, que a gente viu o módulo. A gente vai ver justamente o começo da implementação da Views, onde vai envolver a URLs, vai envolver também os templates, tá ok? E vai envolver as views, né? Então vamos lá. Então, nessa primeira etapa, a gente vai criar justamente o CRUD, né? Que é um acrônimo, né, de 4 letras, onde cada letra simboliza C de create, né, de criação, né, R de read, né, que é a leitura, U de update, né, de atualização, e D de delete. Então, essa parte do CRUD, gente, ela é básica em todos os sistemas web, né, independente de ser Django ou não, né, trabalha com esse sistema de gravação, de atualização, exclusão, é padrão, tá? Então vamos trabalhar em cima do nosso projeto, em cima desses elementos. Então o funcionamento do CRUD é bem simples, né? Ele faz operações básicas que podem ser realizadas em um sistema web, e as 4 operações são, né, create, que é criação, read, leitura, update, né, delete, né, que significa criar, ler, atualizar, excluir, são né, as informações em um banco de dados. Tá? Então vamos, né, o projeto de sistema de cadastro de estudante, né, que a gente tem acompanhado nas aulas anteriores, a gente vai só implementar, fazer o crescimento, né, desse projeto, né? Então nessa videoaula que preparamos a parte prática, a gente vai fazer, né, as seguintes etapas, né? Primeiro, a gente vai criar uma pasta, né, de templates dentro do projeto Django, né? Então o template, né, é uma pasta que a gente vai ter que criar realmente dentro do projeto, né? Vai ter que especificar, né, na parte do set.py, que é a parte da configuração, né, que vai existir esses templates, né, onde lá a gente vai colocar justamente os arquivos HTML. Então será o arquivo index.html e o form, que é o formulário HTML. Tá? Então, segunda etapa, depois a gente faz a configuração, né, no sets.py, que é a configuração informando que já tem os templates na base. Depois, na terceira etapa, a gente vai fazer a configuração da views, né, informando justamente sobre... A gente vai criar métodos, né, são funções, onde vai informar justamente as requisições dessas páginas em HTML, que é o index.html, né, e os formulários, né? Depois, a quarta etapa, a gente vai criar justamente as rotas nas views, que é justamente através da URLs, né? Essa URLs, né, que são justamente os endereços, né, que vai das páginas que vão ser abertas. Pode ser uma página de outro site, né? Pode ser a página dentro do próprio projeto, tá ok? Então, cada direcionamento, né, que a views ela vai buscar, então tem que estar especificado na URLs, né? E depois da quinta etapa, a gente vai adicionar os arquivos, né, que é os templates tag, que são justamente entre chaves, a gente coloca algumas funções básicas do Django, né, como o for, que vocês usam para fazer, né, aquele laço de repetição, ou if também pode ser usado também nessas tagzinhas para poder fazer algum laço condicional, tá ok? Então nesse caso aí a gente vai colocar, tem uma tagzinha que se usa que é o percentual, né? Aí bota form.as_p, que justamente ele faz a geração do formulário, né? Fica uma parte em Python, né? Desenvolvido, né? Que é um forms.py, né? E o arquivo no HTML, que é um formulário, ele faz justamente essa geração, essa comunicação, tá? Depois, na sexta etapa, a gente vai adicionar os arquivos das views, né? Na sétima, a gente vai ver o template, né, em HTML, a gente vai acrescentar justamente, tem um token, né, que é de segurança, né, para evitar justamente qualquer pessoa que acesse e consiga fazer algum ataque de hack, né, em cima dos formulários. Então, é um tag template também, né, que entre chaves é só colocar o percentual, e no meio coloca CSRF, underline, token,
né? Então, automaticamente ele gera um tokenzinho, um códigozinho, tipo meio criptografado, para evitar que a pessoa consiga acessar a página. No 8, que é a última etapa, a gente vai editar os arquivos navios para que o negócio funcione, tá ok? Através do banco de dados. Então, vamos ao projeto, vamos à prática. Pronto, nessa parte prática aqui, né, tá aqui os templates que a gente vai criar dentro da pasta projeto curso. Eu vou mostrar aqui para vocês, só repetindo, a minha já estava criado o projeto, mas vou botar como template 2, porque já template já tem. Esse template é padrão do Django, quando a gente coloca, ele já identifica, né, que os arquivos HTML vão ficar dentro dessa pasta, tá ok? Então aqui eu vou, né, dentro do template, né, cria os arquivos, né, new files, digita index.html, tá ok? Depois new file novamente, novo arquivo, manda a pasta e coloca forms.html. Então são dois arquivos, um arquivo inicial, né, a página inicial, e outra página vai conter justamente o formulário, né, que a gente vai do nosso projeto de educação. Então, inicialmente, gente, tem um truquezinho aqui para passar para vocês, que é o Bootstrap.5, né? Está na versão 5. O que é o Bootstrap? Bootstrap são bibliotecas, tá? Que facilitam justamente a estilização da sua página. Inclusive, ele já tem aqui já um componentezinho aqui, o modelo inicial, ele já está prontinho aqui com a tag, né? As tags do HTML, que tem o head, a cabeça, o body, que é o corpo, o título, o title, né? Ele tem a estruturazinha mais ou menos pronta, para a gente não perder muito tempo. A gente copia, tá? A gente faz só alguns ajustes e ele automaticamente já está com as tags de CSS, que é justamente as tags de estilização, né? Então ele já pega já via online, já vai fazendo um ajuste, né, de cores, botão, ajuste de letra, de texto, ele já vai ajustando automaticamente para a gente ganhar mais tempo, né? Para não ter que fazer a estilização de forma manual, tá ok? Então aqui a gente vai alterar o título, né? O sistema CAD, né? O usuário é estudante, perdão. E isso é a página inicial, tá, gente? Index.html é a página inicial, tá? Então H1 aqui é o título, né? Título principal, título maior, né? A gente vai botar aqui sistema, CAD escolar. Pronto, aqui dentro do body, né? Que é o corpo, a gente vai criar uma div. Tá? Dentro dele a gente já coloca essa classe. Essas classes que a gente coloca aqui, o container, por exemplo, né? É uma classe que pode dividir as páginas, né? No caso dessa página index, em container locais, né? E quando ele faz a arrumação, ajusta, ele já ajusta automaticamente, tá, gente? Fica mais fácil, né? E distribui normalmente, cria essa página, essa div, né? Que é uma classe container, e coloca os elementos dentro dela, e a gente divide em linhas e colunas e fica mais fácil de arrumar os objetos. Que antigamente em HTML o pessoal fazia com tabelas, né? Criava tabelas, jogava dentro, né? Hoje em dia é uma coisa mais dinâmica, né? E se usa muito essas divs, né? Que bota com, né? Dentro das divs container, dentro dela a gente está criando aí outra div, linha, né? Classe raw é linha, tá? E dentro da linha a gente vai colocando, né? Outras divs e coluna, tá? Então a gente vai distribuindo, fica mais fácil de arrumar, tá? E essas classes aí são padrões, onde o próprio, né? O Bootstrap ele já vai ajustando, já vai fazendo a organização, a estilização de uma forma mais rápida, mais automática. E hoje em dia é isso, tá, gente? A gente copia muita coisa, às vezes, pronta. Até o pessoal pesquisa, até hoje em dia o ChatGPT, né? Pesquisa alguma coisa a parte do código para poder adiantar, agilizar e depois vai fazendo só os ajustes. Claro que tem que ter um entendimento, né? Uma orientação, né? Uma certa experiência para saber o que é que está fazendo, né? Então a gente vai pegar essa tag aqui H1 e vai colocar justamente dentro dessas divs, né, coluna, né, que criamos, que está dentro da linha, que está dentro de um container, né? Então é uma forma, né, que a gente organiza, né, os objetos dentro da página, né, HTML, que é essa página inicial. Então está aqui
sempre fazendo a indentação, tá, gente? Para até ficar mais organizado, né? O código, saber qual a sequência. Eu não vou comentar, né? Para a gente não ganhar tempo, né? De cada tag, cada parte, né? Mas vocês aí em casa podem depois ver essa questão de comentar, coloca, né? Eu posso ajudar vocês, só para ficar de uma forma mais didática, né? Para saber quem for acessar e saber o que é cada parte. Mas, pelo menos o interessante é que esteja assim bem arrumadinho, indentado, como está aí no código, né? Então vamos aqui adiante. Deixa eu ver aqui, está arrumadinho. A gente vai criar os botões, né? Dentro dessa parte inicial. Por isso que a gente vai dividir em duas colunas. A gente vai criar uma outra div, uma segunda linha e dessa segunda linha a gente vai criar uma coluna dentro desse, né, sistema, e dessa coluna a gente vai criar alguns botões de cadastro, né, para cadastrar um novo estudante, que é a parte inicial do CRUD, tá, gente? A primeira é fazer essa parte de cadastro, né, que é a criação dos dados, que vocês aprenderam antes fazendo a inserção dos dados, testando com a admin, né, que é a parte, né, como fosse administrativa, né, do Django, né, como vocês criaram as models, né, que é a estrutura da base. Então, vai digitando aqui, dando linha, né, criamos a linha classe linha, div coluna agora, dentro da coluna a gente está criando um botão, né, esse btn né, primary padrão, né, que coloca a estilização do botão, né, que o Bootstrap já puxa e já deixa um botãozinho bem mais organizado. href é justamente como se fosse o link, né, esse botão, quando ele clicar ele vai para essa parte de cadastro, né, que a gente vai especificar na URL. E o botão, pronto, o nome do botão é novo estudante, tá? Vai aparecer o botãozinho com esse título aí, novo estudante, tá? Então essa parte aqui final a gente fecha a coluna, sempre div ela abre, né, e fecha, algumas maiorias elas fecham com barra invertida, né, div. Pronto. Essa parte aqui a gente pode excluir, é opcional, tá? Essa parte aqui é de estilização, né, do Bootstrap, tá? Ele já pega online, né, para fazer a organização. Pronto, fim, fecha o body e fecha a tag HTML. Então esse é o código aqui bem prático, bem simples aqui para o index, que é a parte inicial. Ok? Vamos agora à parte do form, que é o formulário. A gente pode fazer o mesmo sistema, tá, gente? Para não ter que digitar, né, a estrutura todinha, HTML. Apesar que o pessoal às vezes bota alguns recursos para poder criar a estrutura bem básica, né, automática, botando exclamação, tab. Mas aqui a gente copia e cola e faz só as modificações e já ganha tempo, tá? Então a gente vai excluir o que a gente não precisa, né? Pelo menos o básico, né, que deixa na estrutura, e vamos acrescentar, né, a classe container novamente, né, esse título aqui, né, opcional botar, né, cadastro, né, onde vai ser o formulário, onde vai fazer o preenchimento, né, outra página, a página inicial, onde clica no botão aí novo estudante, e depois ele vem para essa parte do formulário, onde a gente faz os cadastros, né, dos estudantes, tá, com nome, matrícula, né, idade do estudante. Então essa primeira classe é classe container, né, a gente coloca fluido para ele fluir os dados, né, organizar os dados do formulário. Depois eu vou passar para vocês pesquisarem, que tem cursos gratuitos de HTML, tá, CSS pela internet, né, até no YouTube, rapidinho para vocês aí aprofundarem, né, pegarem
um pouco, quem não conhece, né, que é uma estrutura padrão para quem trabalha com web, tem que conhecer HTML, CSS e JavaScript. Não é muito foco nosso, tá, gente? O foco da gente vai ser em cima, já direto no framework Django. Tá? Então, a gente criou novamente uma div linha, dentro de linha a gente bota uma div, né, coluna, né, uma classe chama coluna, dentro dessa classe a gente coloca o botão. A gente vai colocar botões aqui de voltar. A gente vai colocar botão também de submeter, de salvar, né? E dentro dele é que a gente vai fazer justamente colocar uma tag template, né, para puxar um formulário que a gente vai criar em Python, tá? Onde vai puxar a estrutura da base de dados do módulo, né? Então, esse botão aí, voltar, né? Esse classe BTN Dungeon, né? BTN SM é um botão vermelho, tá, gente? É um botão, né? Um botão padrão aí que a gente especifica, né? No Bootstrap, ele cria um botão vermelho. Pronto, a próxima classe, mesmo, né? Mesmo esquema, né? Fecha a classe coluna. E esse aqui é um tag template, onde a gente vai especificar justamente que aqui ele vai puxar o formulário, ó. If form, se tiver o formulário, ele busca, né, justamente um formulário em Python que a gente vai criar depois em seguida, tá? É um form.py, né, que vai desenvolver, e quando a gente bota essa tagzinha, ele procura, se tiver, ele já vai buscar. E o método formulário é post, que é justamente o processo de cadastro de gravação. Quando a gente for digitar as informações, né, então as informações vão ser enviadas, né, para esse formulário, que posteriormente vai ser também gravado no banco de dados, né, em SQL, através da modules que a gente criou. Esse CSRF underline token é um token de segurança, tá, gente? Quando coloca esse entre chaves, percentual CS token, é obrigatório dentro dos formulários para poder justamente criar né, um padrão de segurança dentro do Django, tá? Pronto, a gente abre chaves duplas, tá? E bota a função form.as underline p para justamente ele gerar o formulário que a gente vai, né, desenvolver em Python, tá? Ele gera automaticamente. Então são duas tags templates aí bem distintas, né? Uma para segurança, uma anterior que é if, né, para poder ele procurar se eu tiver, aí faço o que? Ele, né, envia os dados, bota o sistema de segurança, né, e faz a visualização, ele gera, né, esse form.as underline p, ele gera o formulário que a gente vai criar no outro arquivo, tá? Então a gente está fechando aqui um outro botão, que é o botão de salvar. O tipo, o type dele é submit, né? Quando cria, ele envia as informações, tá? E a gente abriu lá em cima um if, tem que fechar end if, tem que fechar esse if, né? Não pode deixar o if aberto. E do mesmo jeito que a gente abriu a chave, botou percentual, a gente bota percentual dá um espaço e coloca end if, que é o fechamento do if. Lá em cima o for também, end for, tá? Para fechar o for, se né, tiver o for e assim por diante, tá? Então essa estrutura aqui é a página do formulário de HTML, né? O segundo template. Vou deixar aqui a classe como coluna para poder ele fazer a organização, a arrumação entre os botões, né? E o formulário que vai ser gerado. Tá ok? Então vamos para outra etapa agora. Depois a gente vai testar no final, tá? A gente vai aqui no arquivo do settings.py, que é o arquivo de configuração, e tem que informar aqui o template, tá? Que é a base do template. Além de já ter especificado, né, o apps instalado, aqui onde tem templates, aí ele tem a opção aqui DIRS, dir, dos pontos, aí coloca entre colchete, base dir, né, que é a base de, né, originária, né, do diretório raiz, né,
E o template, só colocar templates entre aspas simples, então automaticamente ele puxa, tá, o nome da pasta está ali, template, é o padrão do Django, tá, gente? Então ele puxa automaticamente, né, as pastas ali dos arquivos HTML que a gente criou. Tá? Então vamos para a terceira etapa, é criar o arquivo forms.py, tá? Já está criado aqui, mas eu vou criar aqui para vocês verem como é que é isso, né? É o arquivo do formulário, né, em Python, né? Onde vai criar as requisições. Já tem criado, tá, gente? Então eu vou botar com dois aqui só para mostrar a vocês como é que vai ser o conteúdo dele. Vou botar como form 2 aqui só para fins didáticos, tá, gente? Mas o nome é forms.py. Então o que que vamos colocar dentro dele? Tem esse padrão from, né? Django.shortcuts import render para ele renderizar e gerar o formulário. Isso é um padrão, né, do arquivo de formulário para gerar dentro do Python. Tá? Por enquanto não tem nada. Quando diz from, quer dizer que a gente vai fazer a importação das bibliotecas que o Django já tem aí, padrão. Tá? Então a gente vai importar também um models, né, que é a estrutura da base de dados que a gente criou, que foi estudante, né? A gente vai importar, por enquanto não está ativado. Vamos criar a primeira classe. A classe estudante form, então a classe, né, de formulário, é forms.modelForm, esse é um padrão, né, Django, dois pontos, né, a criação dessa classe. Então aqui vamos criar dentro dela uma subclasse, classe meta, é um padrão de boas práticas, né, sempre dentro de um objeto, né, cria outra classe dentro. Então, os campos que irão puxar nesse formulário, né, o módulo, o nome do módulo é estudante, que a gente, né, já criou anteriormente, e os campos os campos que já possuem lá no módulos, que tem um ID, né, tem um nome do estudante. O primeiro é o nome do estudante, a gente criou a matrícula, deixa eu ver aqui, idade, bota idade primeiro. É a sequência da estrutura que a gente criou lá no módulo nas aulas anteriores, tá? Nome, idade, e-mail. Foi que a gente fez os testes, né? Os cadastros dos alunos. Adicionou aluno, com idade, com nome, matrícula. Então essa estrutura aqui é a estrutura do formulário em Python que ele faz acesso à base de dados, né? Um módulo. E o HTML, o Forms HTML é que vai puxar justamente essa ligação com o Forms. Aqui está na Views, arquivo da Views, onde a gente vai fazer justamente o gerenciamento, né, desses templates junto com a URLs, né. Então a gente vai criar a página inicial e o outro método é o cadastrar o usuário. São dois métodos simples, um para poder acessar a página inicial, ele vai direcionar, tá vendo aqui, o return render, né? Ele renderiza, né? Aí o request ele faz a requisição, né, da página index.html, né, que foi a página que nós criamos, né, lá no template. Então tá vendo, ó, a função do views, ele renderiza, ele requisita pra, né, onde está a tal página, né, do template e renderiza, né, ele, né, faz todo o processo para a visualização. Né, chamado de views. Está aqui o template, está aqui né, o arquivo index.html que a gente gerou, né, criou. E o def cadastrar o usuário é a outra classe, né, outra função, o método é a mesma coisa que a gente vai, né, chamar o arquivo do formulário, tá, para cadastro, né. Então esse form aí, que é um formulário, ele vai puxar, né, esse estudante form que a gente criou dentro, né,
do formulário, a requisição dele, ponto post, é de envio, né, de informações. Aí primeiro a gente faz uma consulta, ó, se o formulário é válido, né, então form.is, underline válido, é perguntando se esse formulário é válido. Se for, ele faz justamente o cadastro do novo estudante, form.save, ele salva os dados no banco de dados, tá? E, né, pega as informações do formulário e joga para o form. Pronto. E aqui o URLs, que é justamente os endereçamentos, né, os path, que é caminho, né? Então aqui, ó, dentro aqui, ó, tem o cadastro, né, página inicial. Ele está com as aqui, cada escola views é um apelido, tá? A gente pegou o, né, do cursos, né, que é do projeto, a gente importou as views para ter acesso às páginas. Cadê que conta aqui? URLs. Aqui temos dois caminhos, um de página inicial e o outro do cadastro que a gente criou, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, form.form. Pronto, aqui ele vai, né, tá importando. Aí esse é padrão dele, né? URL patterns, que é o padrão, tá? Então ele puxa as informações, né, do formulário. O formulário aqui, ó, forms.as, né, underline p, ele, né, gera, né, o formulário que pega informações do módulo através do form.py, né? CSRF é a questão da segurança dentro do formulário. Pronto, a requisição dele é ponto post, né? Para envio de informações. Se o formulário for válido, aí o que ele faz? Ele salva o formulário, tá ok? E cadastra o estudante, tá? É bem simples. Essa parte de context aqui entre chaves tem formulário, dois pontos, form, isso aqui é o dicionário de dados, né? Que é justamente dos objetos. Pronto, aluno. Qualquer dúvida, né? Coloquem as dúvidas no fórum de dúvidas, né, da unidade, né? Para vocês perguntarem, a gente vai estar, né, à disposição de vocês para poder orientar melhor. Procure testar, rever o vídeo direitinho. Eu sei que é um assunto um pouco assim avançado, né? A gente tentou fazer uma forma um pouco assim básica, aproveitando já os códigos, algumas coisas, né, para poder facilitar, tá? Mas é isso aí, tá, gente? Né? Procurem revisar o material, vejam um e-book também que está bem explicadinho sobre essa questão né, das views, da URLs, tá? Para vocês entenderem direitinho os templates, né? Vejam, revejam, testem, tá? Essa parte vai começar a dar alguns erros, dar algumas falhas, é normal, faz parte, tá? Para poder, que é a questão do aprendizado, tá ok, gente? Mas estudem aí, fiquem, né, testando, aí, exercitando, tá ok? E agradecemos por essa aula, tá ok? E até a próxima unidade.